Olá, queridos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Espero encontrá-los todos muito bem. Estou muito feliz em estar mais uma vez falando aqui com vocês em mais uma oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre o livro de Malaquias, tá? O livro do profeta Malaquias. Trata-se do último livro do Antigo Testamento, né? O próximo ali na sequência, na tua Bíblia, já é o livro de Mateus. Eu vou trazer uma contextualização histórica aqui para vocês, mas é um livro que retrata um momento bem específico, bem particular do povo. É um período em que nasce, né, que surge o judaísmo em sua essência, né? Lógico que ao longo de tantos anos ele sofreu mudanças, mas como a gente vê hoje, tá? E é um período que precede a chegada do nosso Messias, né, e do estabelecimento da igreja, né, e da restauração de todas as coisas, tá? Antes de a gente falar, eu quero estar orando com vocês, pedindo para que Deus oriente esse processo aqui de estudo, tá? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, pedindo que o Senhor possa abençoar-nos nesse processo de estudo, que o Teu Espírito Santo possa estar guiando esse processo, possa estar guiando, Pai amado, essa sequência, possa estar colocando as palavras que eu tenha que dizer aqui, que essas palavras e tudo aquilo que a gente for dito, que aqui for dito, tudo aquilo que nós conversarmos aqui possa alcançar os corações, que a Tua palavra possa encontrar corações férteis, terras férteis para, ó Deus amado, se desenvolver, gerar frutos. E, ó Deus amado, tire todo impedimento. Tire, ó Deus amado, tudo aquilo que nos impeça de ver a verdade da essência da Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, a aula de hoje é sobre o livro de Malaquias, tá? Uma visão geral, lembrando sempre que essa sequência de estudos é uma visão geral, né? A gente, irmãos, pode acreditar, por menor que seja a obra, tá? A Bíblia ela é tão rica e os textos são tão profundos que eu já dei aula desse livro algumas vezes, né? E cada vez que eu monto a aula, ela sai diferente. Porque é muito rico, é muito profundo, sempre tem algo para aprender. E assim, quando você ouvir alguém falar que cada vez que lê a Bíblia, né, lê o texto da Bíblia, ou lê a Bíblia toda, não importa, ou lê um livro da Bíblia, ela aprende coisas novas, e é verdade. Tá? Se você não acredita, faça o teste. Eu conheço um pastor que ele já leu, segundo ele, na época que eu ouvi ele dizendo isso, ele já tinha lido Romanos 45, algo assim, 46 vezes, algo assim. E ele falava, cara, e ainda tem muita coisa para eu aprender. É muito profundo, tá? Então, um livro como o de Zacarias, que tem 4 capítulos, como Malaquias, que tem 4 capítulos, a gente poderia passar aqui várias aulas estudando, tá? Várias aulas, tá? Então, assim como Ageu, né, e como Zacarias, que foi visto a aula passada, né, Zacarias, a gente estudou a aula passada do livro de Zacarias, assim como esses profetas, Malaquias também é considerado um dos profetas menores, tá? E isso não é de modo algum uma depreciação à obra, ao trabalho, ao ministério do profeta, tá? Por favor, não entendam desse jeito. E isso se refere à extensão da obra. Quando fala profeta maior, profeta melhor, está falando da extensão da obra, tá? Eu ainda acho que esse termo ele deveria ser ajustado. Não gosto muito da expressão, mas é a expressão como é conhecido, tá? Pelos teólogos e pelos eruditos e pelos estudiosos, né? Obviamente que não é o meu caso, mas eu só reproduzo isso. Então, é um dos profetas menores pela extensão da obra. Dizem que os 12 menores, né, os 12 profetas considerados menores, as obras deles, eles eram mantidos no único rolo de pergaminho, tá? Por isso a distinção, tá? Ok? Vamos lá.
contextualização histórica, tá? Para quem não assistiu a aula passada sobre o livro de Zacarias, eu sugiro dar um pulinho lá, né? Tá aí no seu YouTube e assiste a aula. Eu entrei um pouquinho mais na contextualização histórica lá, eu voltei um pouquinho mais na história. Aqui eu já vou pegar um pouco para frente, tá? Na minha contextualização histórica, que eu já parto, né, da derrota da Babilônia para a Pérsia. Então, em 539 antes de Cristo, Ciro, o rei da Pérsia, derrotou a Babilônia. Então, o Império Medo-Persa, tá? Ele derrota a Babilônia e Ciro permitiu o retorno dos hebreus. Emitiu um decreto autorizando os hebreus a retornarem para sua terra, a reconstruírem a cidade, a reconstruírem o templo, tá? Isso está lá em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No ano 538, né, no ano seguinte a esse decreto, em torno de 50 mil hebreus retornaram, então, saíram lá do exílio, saíram de terras distantes, saíram da Babilônia e foram até Jerusalém, retornaram para a sua terra, sob a liderança de um líder, de um governador conhecido como Zorobabel, né, um líder, e do sumo sacerdote Josué ou Jesua, tá? Dependendo da sua tradução. Isso está lá em Esdras 2, de 64 até 70. Tá? Os judeus, então, reiniciaram a reconstrução do templo, está lá em Esdras 3, versículo 2. Os povos vizinhos, então, fizeram oposição à obra, eles queriam participar, não foram deixados, caluniaram o povo, disseram que o povo estava armando, que eles iam fazer um levante, uma revolta contra o Império Medo-Persa. O rei embargou, né, a reconstrução do templo, mas logo depois ele liberou, né, alguns anos depois, se não me engano, 15 anos depois, e aí eles puderam reconstruir, tá? Então, em 1500, lembra vocês que em 1520, né, Deus levanta Ageu e levanta Zacarias para falar ao povo, para incentivar o povo, né, no meio dessa oposição, e o povo, num esfriamento espiritual, começou a pensar só em si, né? Então, esses profetas, eles foram importantes para manter o foco do povo, para reavivar o povo espiritualmente. Em 1516, então, eles concluem, né, o templo. O templo finalmente é reconstruído, tá? No 6º ano do rei Dário. Então, foi o rei Dário que autorizou o retorno à construção, né? Isso está lá em Esdras 6,15, tá? Em 458 a.C., Esdras segue a Jerusalém a fim de promover uma reforma religiosa. Então, assim, por mais que os profetas falarem, por mais que o trabalho de Ageu, o trabalho de Zacarias foi importante, né, o povo se corrompeu demais. E em 558, então, Esdras segue para lá, a fim de promover uma reforma religiosa. Muitos judeus haviam, nesse período, se casado com estrangeiros, né, com estrangeiras, né, o que a lei claramente proibia. Tá? Em 445 a.C., Neemias seguiu para Jerusalém para ajudar a reconstruir os muros da cidade. Né? O templo já estava reconstruído e agora eles estavam restabelecendo a cidade. E em 420 a.C., Deus levanta Malaquias para trazer a nação de volta. Em torno de 100 anos, né, o ministério de Malaquias iniciou, em torno de 100 anos depois do início do ministério de Zacarias, que a gente estudou no domingo passado, ou na aula passada, tá bom? O que eu queria destacar aqui? Quem lembra quando foi que o templo foi destruído? Foi 586, né? Que foi a última investida, a última e a definitiva investida da Babilônia contra o reino de Judá.
E aí o exército babilônio destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Isso foi em 586, tá? 586, então, o templo cai. Quando o templo é restabelecido? 516. Esse hiato tem quantos anos? 70 anos, tá? Então, o problema aqui, nessa conta, é quando você imagina que o povo voltou em 538, né? Em 538 o povo volta. Ó, então, o fim do exílio é 538. Mas não bate, né? Porque em 586 para 538, alguns estudiosos contam esse tempo a partir da primeira leva de exilados, que foi em 605, quando foi Daniel e seus amigos, tá? Aí o valor fica muito próximo a 70 anos, tá? Realmente tirando ali uma margem de erro, porque isso aqui é tudo aproximado, tá? Isso tudo é baseado ou em arqueologia, ou ele é baseado em elementos arqueológicos, né, em escritos arqueológicos, ou ele é baseado também em registros de eventos do cosmos, né? Então, um eclipse, alguma coisa que é registrado, eles fazem o cálculo, eles sabem exatamente quando aconteceu, eles conseguem aproximar. Então, é tudo aproximado, é tudo calculado. Então, alguns acreditam nisso, né? Outros, como eu, que não sou estudioso, mas me permito o direito de emitir minha opinião, eu considero que o retorno, né, o fim do exílio para o povo de Deus não é quando eles retornam, é quando o templo é reerguido. Porque o grande propósito de Deus não é que o povo, não é ter um povo que ele abençoa por abençoar, é ter um povo que o adora. É ter um povo que o serve, tá? Então, não faz sentido um povo, né, de Deus voltar e não ter o templo, que era a simbologia da presença de Deus ali. Então, o povo, assim, eu entendo que o povo só saiu do exílio quando a presença de Deus voltou. Numa clara referência a nós. Nós só saímos da escravidão quando fomos salvos, né? Fomos libertos. Só como quando a presença de Deus estava em nós. Então, para mim, tem uma mensagem muito rica aqui. Então, não abro mão dessa minha opinião, mas aí fica para vocês decidirem, tá bom? Então, esse eu comentei, né, na aula passada que ia falar sobre isso. Então, muita gente faz a confusão. 586 menos 539, não bate a conta, mas não é isso, a conta não é bem essa, tá? Muito bem. Opa, acho que eu voltei, vou avançar. Beleza, então sobre o profeta propriamente dito, né? Bom, o autor, né? Sobre Malaquias. Talvez tenha sido contemporâneo de Neemias, pois as condições descritas na profecia correspondem. Então, baseado nos relatos, no cenário, no contexto, talvez ele tenha sido contemporâneo de Neemias. Muitos acreditam nisso, tá? A propósito. Como eu falei, né? O período ele proclamou a palavra de Deus, né? O ministério dele começou em torno de 100 anos depois de Ageu e Zacarias. Lembram que Ageu e Zacarias eram contemporâneos, né? Zacarias começou apenas 2 meses depois de Ageu. Tá? O início do trabalho do ministério ele foi apenas 2 meses depois de Ageu. Estilo de Malaquias. Lembram que o estilo de Zacarias ele era metafórico, né? Ele falava por figuras, figurativo. O estilo de Malaquias já é enérgico e fora do comum, tá? O Senhor é representado como se dialogasse com o povo. Então, só para vocês compararem, normalmente a gente vê assim no texto, né? Diz o Senhor, assim diz o Senhor, né? E no Malaquias, não, a gente vê coisas tipo assim, mas vocês me perguntam. Então é um estilo mais enérgico e um pouco fora do comum, do padrão das profecias, tá? Tema principal do livro, descrição vivida no período do final da história do Antigo Testamento, que mostra a necessidade de grandes reformas que preparem o caminho para a vinda do Messias. Então, o povo de Deus estava no ápice da sua corrupção, né? Da sua corrupção
da sua falta de fé, do seu esfriamento com Deus, né? Então esse era o período, tá? Contexto histórico e espiritual. Então os muros de Jerusalém já estavam restabelecidos, né? O templo já tinha sido restabelecido em 516. Os muros foram restabelecidos, né? As pessoas já não tinham interesse em ir ao templo. Os sacerdotes já não ensinavam mais sobre sacrifícios, né? Não ensinavam, porque o povo não queria ouvir. Tinha que falar aquilo que o povo gostava. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, é obra do maligno. Muitos abandonavam suas esposas hebreias e outros casavam-se com estrangeira. Nesse período aqui, nesse livro, nesse período, né, que Deus usa o profeta para falar sobre casamento também, tá bom? Que também é uma realidade nossa hoje, né? Então vamos à sinopse, tá? A sinopse aqui ela é dividida em duas partes, basicamente. O lado escuro e o lado brilhante do panorama, tá? Do que a gente vai ver. Então, eu acho que não avançou. Isso, agora avançou. Então, o lado escuro, né? O lado obscuro, né? Perdão, obscuro do panorama. Os pecados de um povo sem honra e ingrato e de um sacerdócio infiel, tá? Esse é o lado. Aqui a gente começa sobre o lado escuro. Então, eu separei um texto aqui falando sobre isso, sobre os pecados de um povo sem honra, ingrato e de um sacerdócio infiel. Malaquias 1:6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Né? Então, esse era o retrato do povo, e essa aqui é a cobrança do Senhor. Se eu sou pai, e se eu sou Senhor, se eu sou pai, cadê a minha honra? E se eu sou Senhor, cadê o respeito, cadê a obediência? Eu acho que isso aqui nunca foi tão contemporâneo, né? E eu falo olhando para a minha própria vida, tá? Então, qual é a honra? Qual é o grau de obediência? Será, fazendo uma autoanálise, eu inclusive, agora, será que estamos honrando devidamente a Deus? Será que estamos obedecendo, servindo, né, a Deus, respeitando da forma que Ele merece, da forma como a gente anuncia? Tá? Então, uma grande reflexão para a gente também hoje era o cenário daquela época, tá? Ainda sobre o lado obscuro do panorama, né? Tem uma parte aqui sobre roubar a Deus. E essa parte sobre roubar a Deus, normalmente é dado muito enfoque, né? É dado muito destaque a Malaquias 3:8, que fala sobre o dízimo. Mas roubar a Deus aqui é muito mais que isso, né? É muito mais amplo, né? Naquela época isso fazia muita diferença, né? Aqui, hoje também, é claro, mas naquela época isso estava relacionado ao pleno funcionamento ali do templo, né? Então, ao deixar de corresponder ao amor divino, isso é uma forma de roubar a Deus, está lá em Malaquias 1:2. Ao desonrar o nome de Deus, está lá em Malaquias 1:6. Ao apresentar ofertas impuras, está roubando a Deus, né? Você está roubando, você está deixando de fazer a oferta como deveria. Você ainda está fazendo algo apenas por religiosidade. Por causa do mau exemplo, os sacerdotes tornaram-se pedras de tropeço em vez de líderes espirituais, né? Então, está dentro aqui dessa mesma temática, tá? Ao honrar pecadores, 2:17, e ao não dar o dízimo, obviamente, 3:8, e ao justificar a impiedade. Isso está em Malaquias 3:14 e 15. Vamos ler juntos aqui, Malaquias 3:14 e 15. Vós dizeis, inútil é servir a Deus.
que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Isso é o que eles murmuravam e Deus estava, né, reclamando isso diante dele, né, reclamando. É isso que vocês andam falando, é isso que vocês andam pensando e fermentando, né? É isso que vocês permitiram acender os seus corações, tá? E isso é uma forma de roubar a Deus também dentro dessa temática aqui. É importante dizer que isso aqui é um pensamento recorrente. Não sei se vocês concordam comigo, mas não é muito difícil a gente se pegar, às vezes, sendo tentado a pensar assim, sendo levado a pensar assim. Isso não é de agora. Se você pegar o livro de Jó, né, a gente tem esse tipo de pensamento também, né, sobre o bom e o mal. Parece que a pessoa, né, quer mais se dar bem, né? E isso é uma maneira míope, é uma maneira muito limitada, uma maneira muito presa a só essa vida, né, de enxergar as coisas, tá? Perigoso, é errado, né? Depois aqui a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso também. E uma segunda parte aqui sobre o lado obscuro, né, do panorama, fala sobre os tratos enganosos, está lá em Malaquias 2:10, sobre casamentos com incrédulos, está lá em Malaquias 2:11, deslealdade para com a esposa, está lá em Malaquias 2:14-16. Vamos ler esse texto. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor quem os fez um só? O corpo e em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência sagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. O Deus de Israel e o homem que se cobre, o Senhor, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Então, claramente, Deus é o recado. Dessa vez não foi, não foi por metáfora, não foi por histórias, né? Dessa vez não precisa nem refletir muito, nem de interpretação. Foi muito claro, né, o posicionamento aqui. Ele foi muito direto porque o assunto é sério. Deus odeia o divórcio, né? Esse é o sentimento de Deus com relação ao divórcio, tá? E ele compara, inclusive, isso com a violência. E muitas vezes ser levado por esse tipo de comportamento, por esse tipo de sentimento, tem prejudicado e muito, né, com certeza, a vida dos cristãos, tá? Isso está em Malaquias 2:14-16. Esse texto que eu li, a maioria dos textos que eu estou lendo aqui é da Almeida Revista Atualizada, tá? Esse texto foi da NVI, Nova Versão Internacional, tá bom? Feitiçaria, impureza e opressão, está em Malaquias 3:5, né? Isso também é tido como pecado social. Eu virei a vós trazendo juízo, sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim. Então, ao invés de fazer tudo isso, Deus trata como uma falta de respeito por ele, tá? Malaquias 3:5, também NVI, a versão. Aí você pode falar, não, tranquilo sobre esse assunto aí, feitiçaria, estou tranquilo, tá? Eu não mexo com essas coisas, não acredito em
pé de coelho, essas coisas para dar sorte, nada disso. Estou, né, no misticismo. Mas aí a gente vê lá em 1 Samuel 15, 23, né, vou ler só a parte A do versículo, falando assim: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Isso, esse texto aqui, isso está no Antigo Testamento, tá bom? Não é um texto do Novo Testamento. Isso aqui, ele traz 2 pontos importantes. Primeiro, que a rebeldia é uma forma de feitiçaria, segundo a Bíblia. Tá? É um pecado tratado por Deus da mesma forma. Tá? E a arrogância é tratada como idolatria. Então, é outro ponto que muitas vezes nós, cristãos reformados, nós cristãos dessa época, do século XXI, né? Não, idolatria? Não, idolatria não. Não, nem no futebol, não, nada. Idolatria não. Mas a arrogância como uma idolatria. Cuidado. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Que nós possamos ser atentos com isso também. Tá? O lado brilhante do panorama, deixa eu só avançar aqui. Puxa, acho que eu voltei. Ainda do lado obscuro, o lado brilhante do panorama. Ele fala da vinda do mensageiro da aliança, Malaquias 3, de 1 a 4. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro. Ele se sentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Uma clara referência à obra do Senhor Jesus. Quem ficará de pé? Quem vai conseguir suportar, né, a transformação e a obra que ele veio fazer? E sim, realmente a gente sabe pela história, né, e como os judeus se opuseram, como os líderes judeus, os religiosos se opuseram à palavra que Jesus pregava. Eles não entenderam, não aceitaram, né? Enrijeceu-se os seus corações e eles não puderam participar desse ministério de Cristo, né? O derramamento de uma grande bênção, está lá em Malaquias 3, 10, 12. Lembrem que eu estou vendo a parte brilhante aqui do resumo, tá? Os santos serão o tesouro pessoal do Senhor, está lá em Malaquias 3, 16, 18. O texto diz assim, eu vou ler só o 3, 17, tá? No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece, né? Quem é pai sabe a diferença, né? É muito mais difícil você repreender um filho que ele costuma te obedecer, né? Ao amanhecer de um novo dia, a justiça triunfará, está lá em Malaquias 4, 2 e 3. E a aparição de um reformador espiritual antes da vinda do dia do Senhor, está em Malaquias 4, 5 e 6. Eu vou ler aqui o texto para vocês, Malaquias 4, 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos e os corações dos filhos se voltem aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Tá? Então, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Irmãos, a gente não crê na doutrina da reencarnação, por favor. Não é o Elias reencarnado. Se refere à obra, a obra de restauração, a obra de trazer o povo de volta para Deus, levar o povo ao arrependimento. Não foi isso que o profeta Elias fez? Então, é essa mesma obra, tá? Esse mesmo ministério, é o mesmo ministério de Elias, tá? E Mateus 17, 10, 3 é o texto que corrobora, né, com essa profecia que ele apresenta
o cumprimento da profecia, tá? Vou ler para vocês aqui, Mateus 17, de 10 a 13. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Os discípulos perguntando para o Senhor Jesus, tá? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Tá? Então, esse Elias, que era para vir, e viria, né, para aplanar o caminho do Senhor, para anunciar a vinda do Cordeiro, né? Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim como ele proclamou ao ver o Senhor. Esse Elias era João Batista, tá? E é em Malaquias que ele é profetizado, que a sua chegada é profetizada. Ok, queridos? Esses foram os tópicos do lado brilhante do panorama, tá? Passagens notáveis do livro, alguns destaques que eu quero trazer aqui para vocês. O amor de Deus expresso em sua escolha soberana. Está lá em Malaquias 1, de 2 a 5. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Escolha soberana do Senhor. Primeiro ponto. É muito fácil a gente dizer uma coisa, mas se comportar de forma diferente quando o assunto é entendimento da nossa existência, da vontade de Deus e coisas relacionadas. É comum, né, nós cristãos, né, reconhecermos isso, que nós só nascemos por uma vontade de Deus. Nós fomos alcançados por uma vontade de Deus. E é um favor estar vivo, porque Ele é o autor da vida, né? E simplesmente Ele pode revogar algo que Ele deu. Ele concedeu a vida, Ele revoga. Pronto, nós não somos absolutamente nada, nossa vida é um sopro, né? Esse é um consenso, mas as circunstâncias da vida, e uma vez eu ouvi alguém falando, é muito complicado dar consciência da própria existência a um ser tão limitado como nós, seres humanos. Eu vi alguém refletindo sobre isso. Eu falei, puxa, é verdade, né? Nós temos consciência da existência, e às vezes essa consciência da existência nos leva a um pensamento que devagueia para longe dessa realidade. Se você parar para refletir sobre o livro de Jó, veja se não foi sobre isso que foi trabalhado. Foi trabalhado não com Jó, mas foi deixado registrado para nós. Sobre a soberania de Deus, sobre que nós não devemos questionar Deus. Nós não podemos ter a presunção de entender Deus. Veja que Elifaz e os outros amigos de Jó queriam advogar a favor de Deus e erraram miseravelmente. Falaram do que não sabiam, não é? Então, assim, esse texto ele fala tudo isso. Ele fala sobre a soberania de Deus em nos escolher. Esse é um ponto. E uma vez que a gente tem esse ponto por pacificado, que a gente concorda com isso, que a gente não tem mais dúvida sobre isso, que é um favor estar vivo, e é um favor ser salvo, é um favor ter a capacidade gerada pelo Espírito Santo de reconhecer que a gente depende dele, somos levados a ele pelo arrependimento, isso é um favor. Uma vez que a gente questiona isso, a gente não questiona mais se ele nos ama, porque a soberania dele permitiu que a gente nascesse, a soberania dele permitiu que a gente fosse escolhido. Amém? É isso que eu queria deixar. É isso que Deus falou comigo muito forte. Ó, como Ele nos ama. E às vezes a gente canta isso de maneira tão superficial. Mas quando você cantar, traga na sua memória, no seu coração isso.
realmente Ele me ama, porque Ele permitiu que eu nascesse, porque Ele me escolheu, porque o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. E quantos estão caminhando cegamente para a destruição, sem essa capacidade de percepção, sem essa sensibilização da realidade espiritual? Amém? Que fica aí para a gente refletir. Então, essa é uma passagem notável que eu queria compartilhar com vocês. Honrar e temer ao Senhor, está lá em Malaquias 1, de 6 a 10, né? E é aquele texto que nós já lemos, né? Que fala que o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se sou pai, onde está a honra que me é devida? E se sou senhor, onde está o temor que me devem? Devemos honra e devemos temor ao Senhor. Tá? Um temor, alguém disse uma vez que um temor é ter medo de magoá-lo. Não ter medo do que ele pode fazer com a gente. Porque a gente conhece o amor. Porque a gente entende o amor. Mas o temor é o medo de que ele se afaste da gente. E de perder o contato, a conexão. Tá? Mensageiro purificador da aliança, né? Está lá em Malaquias 3:4, porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Está falando aqui do Senhor Jesus, né? Da purificação da aliança. Eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3:6, passagem notável também do livro de Malaquias. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos, né? O Senhor não muda. O Senhor não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta, diz a palavra. Tá? Podemos crer absolutamente nas suas promessas. Amém? Roubar a Deus, né? Em Malaquias 3, de 8 a 9, fala sobre a questão da contribuição na casa do Senhor. As bênçãos superabundantes, está em Malaquias 3:10. O tesouro pessoal, nós também já lemos, está lá em Malaquias 3:16, tá? Ok, vamos então para a parte final, que é o valor teológico, né? O que nós temos de valor teológico? O amor de Deus e sua justiça não muda. Não muda, pessoal. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vê como Deus ama o povo, como Deus é longânimo, tá? E ao longo do Novo Testamento, é muito claro perceber como Deus é um Deus justo, zela pela sua santidade, né? E não negocia, não é conivente com o pecado, não é conivente com o erro, tá? Então, de uma vez por todas, Deus é o mesmo, o seu amor é o mesmo, ele não muda, sua justiça não muda, tá? Não podemos adorar a Deus com adoração hipócrita. Isso aqui é muito sério. É muito sério. E não é para a gente parar de fazer o que a gente está fazendo, mas é para a gente fazer diferente. Fazer com consciência, sabe? Faça o que você está fazendo, mas com o coração de adorador, com o propósito de invocar a presença do Senhor, com o propósito de ser transformado pela manifestação dele. Acho que é essa a ideia aqui, tá? Deus odeia o divórcio e reprova o casamento com pagãos. Eu separei um texto aqui em Mateus 19, 8 e 9, falando sobre isso, sobre o divórcio e essa coisa do matrimônio, tá? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Tá? Isso está em Mateus 19, 18. Isso está na minha Bíblia. Acho que está na sua também. A gente talvez possa não gostar muito, mas está lá. Tá? Um destaque que eu dei aqui, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, Deus não fez o casamento para o divórcio. O casamento, aos olhos de Deus, toda aliança, né? Ela é indivisível, tá? O propósito da união de Deus é a eternidade, tá?
Deus faz distinção entre o justo e o ímpio. Está lá em Malaquias 3,18. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Às vezes a gente quer ver isso imediatamente, né? Ah, não, meu vizinho, pô, meu vizinho traficante, né? Tá lá super bem e tal. Meu irmão, para de pensar no hoje, para de pensar no agora. A gente não vem aqui para isso, a gente não serve a Deus para esse propósito. A gente tem que pensar, a gente tem que manter os olhos na eternidade, tá? Paulo falou que se é para essa vida, né, que ele serve a Deus, ele é o mais infeliz dos homens. Não é para isso. Não faz sentido realmente para isso. Mas quando você entende o propósito da vida, quando você entende o Deus que a gente serve, né, o propósito da criação, né, quando você tem uma cosmovisão cristã, judaico-cristã, né, aí a gente para de pensar dessa forma. Isso é o antídoto para o veneno desse tipo de pensamento, tá bom? É isso que eu tinha para trazer aqui sobre esse livro. Obviamente, eu já disse que uma vez, se eu mesmo fizer isso, outras 10 vezes serão 10 outros destaques, 10 vezes diferente, né? E se for outra pessoa, então, aí é porque a Bíblia é muito rica, tá? Ela é muito diversa. Esses foram os destaques que eu anotei. Espero que tenha servido para chamar a atenção de vocês para esse livro. Um livro pequeno, muito rico. Vocês viram quanto tempo que a gente está falando, né? Muito rico, muito cheio de detalhe. É um livro que traz muitas lições, né? E recomendo fortemente, se você ainda não o leu, que eu faça, tá bom? Vamos estar então orando aqui, agradecendo a Deus por esse momento e fechando esse nosso período de estudo, tá bom? Senhor Deus, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar estudando a Tua palavra, de estar sendo exposto à Tua Santa Escritura, verdade imutável. Obrigado, por Deus, porque o Teu Espírito age em nós, porque o Senhor nos escolheu, diz a Sua palavra, não nós, Senhor. Nós não temos capacidade, Deus amado, de escolha, nós não temos capacidade de reconhecer os nossos erros, mas é o Teu Espírito que nos move em direção a Ti. Obrigado por isso. Obrigado, Pai amado. Obrigado por se fazer tão pequeno a ponto de nos amar, de nos entender, de se comunicar com a gente. Perdoe-nos, ó Deus amado, quando tentamos Te entender, como fizeram os amigos de Jó, que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos desfrutar do Seu amor das Tuas misericórdias, ó Pai amado. Seja conosco, com a Tua igreja, seja com cada um que está assistindo, com cada família onde essa mensagem entrar, ó Deus amado, e nos guarde em nome de Jesus, é a minha oração. Amém?